Imigrante polonês sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, empresário de sucesso, dono de uma das maiores redes de varejo do Brasil. A história oficial de Samuel Klein, dono das Casas Bahia, esconde uma outra, obscura, cruel e violenta. Ele gosta de meninas novinhas. O empresário, que morreu em 2014, acumulava uma série de denúncias por abusos sexuais, agressão, estupro e pedofilia. O rei do varejo é acusado por inúmeras mulheres de violentá-las dentro de uma das unidades das Casas Bahia, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Outros tantos abusos também teriam acontecido na casa do Klein, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele mobilizava seguranças e profissionais da saúde para impedir que as vítimas conseguissem formalizar uma denúncia contra ele. Os casos mais antigos são do final da década de 1980. Pelo menos 30 mulheres conseguiram romper o silêncio e levar a história adiante. Mas há uma estimativa de que o número pode ser ainda maior. Terça-feira, 12 de novembro de 2024. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Inédito, com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o podcast Em Detalhes. E aqui, sempre com uma convidada, um convidado, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, a gente vai falar sobre uma investigação jornalística, um podcast que acabou de ser lançado da agência pública, o Caso K, a história oculta do fundador das Casas Bahia. É um podcast que está revelando todo esse esquema de abuso, exploração sexual, que utilizou a estrutura das Casas Bahia para isso. Eu vou conversar com o jornalista Tiago Domenici, que é chefe da sucursal de Brasília da agência pública. Tiago, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Prazer, Gabi, prazer falar com seu público para tratar de um tema aí tão delicado, mas importante de ser visibilizado, né? Muito Sem obrigado pelo dúvida. convite. Imagina, eu quero parabenizar vocês todos, porque foi um trabalho muito coletivo, em equipe, né, da agência pública e sendo coordenado por você também, Tiago. Eu acho que muita gente conhece agora a história do Samuel Klein, mas principalmente como o fundador das Casas Bahia. Então, para a gente começar essa conversa, eu quero te perguntar quem foi o Samuel Klein, como é que ele se transformou nesse mito, principalmente muito divulgado, né, esse mito pela mídia tradicional, né? Certo. Bom, Samuel Klein, ele é um judeu polonês. Ele nasceu numa cidadezinha da Polônia e participou ali de um crescimento muito difícil, porque ele viveu o período do nazismo. Ele, inclusive, foi preso pelos nazistas, ficou em campos de concentração junto com parte da família dele. Então, ele de fato teve uma trajetória antes de chegar no Brasil muito complicada, né? Ele consegue fugir dos nazistas na Segunda Guerra, depois que os aliados, né, conseguem derrotar ali Hitler e o eixo dele. E aí, quando ele vem para o Brasil, ele começa a construir uma nova trajetória, né? E essa trajetória começa com ele sendo mascate. Mascate, para quem não sabe, é uma profissão que provavelmente já está em extinção, né? Mas naquela década de 50, ali, quando ele chega no Brasil, é o sujeito que carregava um carrinho, como se fosse uma carrocinha vendendo coisas na rua, né? E aí ele, com esse trabalho, ele começa a construir o embrião do que viria a ser Casas Bahia, porque ele consegue rapidamente uma clientela muito grande em São Caetano do Sul, que é a cidade que fica no ABC Paulista, né, em São Paulo. Ele se instala ali como profissional mascate, digamos assim, e vai formando uma clientela que salta em poucos anos de 200 clientes para 5.000 clientes. É nesse período, Gabi, que ele cria a lógica do chamado crediário, né? Então, até por isso ele é considerado o pai do crediário no Brasil, né?
que é quando você parcela a compra em várias vezes e cria, de certa maneira, uma ilusão de que aquilo não tem juros embutido, quando na verdade tem. Ele aposta um pouco nessa lógica de crediário para classes C, D e E da população, que são uma faixa de pessoas mais pobres, né, com poder aquisitivo menor, e é a partir dessa lógica empresarial que ele consegue criar a primeira loja da Casas Bahia e a partir daí expandindo ano a ano durante décadas, o que veio a se transformar na maior rede de varejo do país, né? E ele ganha nesse processo, digamos assim, de crescimento da Casas Bahia, a alcunha de rei do varejo, que é justamente uma alcunha bastante, um apelido, né, bastante forte, justamente por conta dessa trajetória do empresário que, perseguido pelo nazismo, consegue sobreviver a isso, que chega ao Brasil e a partir das vendas com o mascate consegue se transformar num grande empresário de sucesso e que constrói um império do varejo. Então essa, de certa maneira, é o resumo de uma biografia de Samuel Klein, até a gente publicar a nossa investigação em 2021. Eu acho super interessante, acho que percorrendo esse caminho, Tiago, que você traz aqui, como que essa investigação chegou até vocês, né? Porque foi um colega da imprensa que te procurou. É um bastidor até para quem ainda não ouviu o podcast do primeiro episódio, mas acho que você pode explicar também um pouco aqui de como ele trouxe até você, porque ele trabalhava num veículo de imprensa da mídia tradicional que não podia, não queria, escolheu não publicar. Então ele não queria que essa história morresse, né? Como é que foi isso, se você puder contar um pouco? Posso sim. A gente estava ali em 2020, né? Era pandemia, processo super difícil para todos nós, né? Ali em outubro de 2020, mais precisamente, eu sou procurado por um colega jornalista que trabalhava num veículo de imprensa televisiva e ele me diz assim: Olha, Thiago, eu estou aqui com uma apuração, que eu ainda estou iniciando essa apuração, e eu me deparei com alguns processos judiciais relacionados ao Samuel Klein e ao filho dele, Saul Klein. Saul Klein é o filho do Samuel, ainda está vivo, né? Também é investigado por crimes sexuais, mas eu não estou conseguindo avançar com essa apuração onde eu estou. Estou enfrentando algumas dificuldades e, considerando que essa é uma história muito importante, muito séria, eu não quero morrer com essa história na mão. Então, eu avalio que se eu passar o que eu tenho, o pouco que eu tenho para vocês da agência pública, por ser um veículo de jornalismo independente, eu acho que vocês vão conseguir avançar nessa história e não vão ter nenhum tipo de amarra para publicar isso. Eu falei, óbvio, pode passar o que você tem, e foi um pouco assim que começou a história. Ele me passando algum material de processos, e aí eu comecei a me aprofundar em outros processos que eu achei. Alguns processos estavam públicos, não estavam em segredo de justiça, eram processos muito antigos. E aí quando eu vi o tamanho da história, que perpassava o filho e chegava principalmente no pai, né, que era o fundador da Casas Bahia, eu falei, bom, temos aqui um escândalo empresarial gigantesco, mas a gente vai precisar, obviamente, de muito tempo para poder chegar em detalhes, de ouvir muita gente, falar com muita gente, consultar documentos, né? Então, por isso que a reportagem, no fim, ela levou 5 meses de apuração, de investigação, até a gente conseguir soltar, porque a minha preocupação era a gente ter um material muito, muito robusto para que a gente, quando colocasse isso no ar, não tivesse nenhum tipo de questionamento, né? É, E foi sim. exatamente o que aconteceu. Sim, e aí vocês colocaram no ar. Um pouco para quem não conhece a história, como é que o Samuel Klein, toda essa estrutura, né, que ele articulava, essa rede de exploração, melhor dizendo, como é que essa rede utilizava a estrutura das Casas Bahia?
E como é que isso aconteceu por tantos anos? Eu acho que todo mundo que, quando essa história veio à tona, se perguntou: nossa, mas como isso aconteceu por tantos anos sem que essa história fosse conhecida pelo público? Quer dizer, só veio à tona, inclusive, depois de muitos anos da morte dele, né? Exatamente. É, o Samuel, ele tinha um quarto anexo no quarto andar da sede da empresa que fica em São Caetano do Sul. Como o podcast vai traçar toda essa trajetória para os ouvintes, os abusos começavam na sede das Casas Bahia, em São Caetano do Sul. E essa estrutura da empresa, ela ainda utilizava a rede de funcionários, a rede física de transportes, então incluía desde taxistas que buscavam vítimas até helicópteros que levavam essas vítimas para outros lugares fora da sede das Casas Bahia. Então, por isso, quando a gente fala que envolvia a estrutura da empresa, é porque, de fato, foi uma engrenagem que contou com muitas pessoas e muito, muito dinheiro e poder, né? Pela nossa investigação, Gabi, o que a gente consegue cravar, ouvindo todas as mulheres, foram mais de 30 pessoas de vítimas que a gente procurou, a gente conseguiu falar com mais de 10 mulheres, que é um número bastante expressivo. A gente crava que pelo menos 30 anos houve esse cenário de exploração e abusos sexuais, porque a gente conta do primeiro caso que a gente tem até o último caso que a gente tem, e esse recorte temporal dá 30 anos. Pode ser que tenha sido mais de 30 anos, pode ser, mas a gente não conseguiu jornalisticamente chegar ainda nessa, digamos, ampliar, digamos, o tempo dessa rede de exploração. Por isso que a gente Isso cravou 30 contando. anos. Isso só contando o pai, né? Porque o filho tinha também esse modus operandi muito parecido. Eu ia até te perguntar a respeito disso, porque o Saul Klein, que é herdeiro da Casas Bahia, também veio à tona depois uma série de denúncias contra ele por abuso sexual também. Qual que era a diferença, a semelhança com o pai? E é muito curioso, né? A forma como tudo isso acontece na mesma família, continua acontecendo, e uma espécie de blindagem também, não só da imprensa, mas de investigação mesmo, para que isso pudesse vir à tona. Isso é muito impressionante, porque no caso do Saul Klein, o que a gente consegue avaliar é que ele tenta, de certa maneira, aprimorar o sistema ali de crimes sexuais, concentrando esses crimes em propriedades dele, com um extremo rigor de quem entra e de quem sai, né? Tanto que os relatos que a gente obteve são relatos muito estarrecedores, assim, no caso do Saul, de mulheres que falam que se sentiam como presas dentro do espaço ali, eram convidadas como modelos, enfim, para fazer desfiles, etc., com promessas das mais variadas. E aí, quando elas chegavam lá, elas percebiam que a situação não era bem assim e que teriam que manter a escolha dele é, relações sexuais, que na verdade são crimes sexuais quando não há consentimento. E as semelhanças, elas são muito numa esfera de que o Samuel, aparentemente, não tinha muita preocupação em acobertar o esquema dele, né? Porque todo mundo, de alguma maneira, quando a gente coloca as reportagens lá, diz: eu já sabia disso, aqui em Santos. Santos é um dos lugares onde aconteciam os crimes sexuais, para além da sede das Casas Bahia. As pessoas falam: aqui em Santos todo mundo sabia disso, aqui em São Vicente, que é outro lugar, todo mundo sabia disso. Ele distribuía dinheiro aos pobres aqui na porta do prédio. Então ele usava um pouco essa lógica do rei do varejo benfeitor para capturar suas vítimas. O Saul Klein já era um esquema menos popular, digamos assim, para captura de vítimas, e aí ele consegue, enfim, a partir de agenciadoras, fazer com que mulheres, algumas com as quais a gente conversou, menores de idade, tenham ido para o esquema.
Enfim, são relatos muito estarrecedores, assim, até de comentar aqui. A gente vai contar bastante isso nos episódios de podcast, com todo o cuidado possível, porque é uma série de questões que traz muitos gatilhos, né? Mas quem ouvir, quem entender ali um pouco o caminho da investigação, permeando com todas essas atrocidades, vai ficar bastante chocado com o que a gente revela ali. Eu ia justamente perguntar que tipo de relatos vocês ouviram, e acho que é impressionante porque são casos que aconteceram há muitos anos. Então, essas, normalmente, né, essas vítimas, elas acabam elaborando muito tempo depois. Então, algumas, durante essas conversas com vocês, também passaram por esse processo de elaboração de um luto, né, de um abuso durante essas conversas. Então, você falou que é um número muito expressivo, de fato é, né? 10 denúncias é um número muito expressivo, isso sem contar as outras 20 vítimas, né, os outros 20 casos que não vieram a público, porque elas não se sentem provavelmente confortáveis em falar a respeito disso, porque algo muito delicado e casos que a gente nem ficou sabendo, né? Então, isso que a gente sabe que são denúncias que foram feitas, mas ainda há os casos que nunca vão ser conhecidos. Sem dúvida. A gente avalia, né, que assim, que tem duas esferas da investigação jornalística, a esfera do que você consegue comprovar com os depoimentos e aquilo que você imagina, mas que você não comprova. Como a gente falou com tantas mulheres, a gente imagina que são muito mais mulheres, até porque todos os relatos falam assim, que ele recebia às vezes por dia mais de 100 mulheres, né? Então tinha uma engrenagem muito estruturada com muita gente. E obviamente que muitas não se sentem seguras para falar, não querem se expor. Mesmo as que falaram conosco, elas têm muito receio de, de, de que a família saiba o que aconteceu. Para você ter ideia, a gente troca as vozes das denunciantes no podcast, porque muitas não contaram nem para os próprios companheiros, nem os filhos sabem, nem a mãe sabe. Então, assim, tem toda uma delicadeza, né, de trajetória pessoal de cada um que a gente procurou respeitar. Mas eu não tenho a menor dúvida que são centenas de casos ainda espalhados pelo Brasil que a gente não tomou contato ainda. Uma coisa muito comum que aconteceu quando a gente publicava sempre uma história relacionada a isso, que chegavam novas denúncias. Sempre novas denúncias chegavam, inclusive com o podcast, quando a gente publica este primeiro episódio, que já está no ar, e o segundo episódio que está saindo hoje, né? Esse ciclo de fazer a publicação, receber novas denúncias é muito comum. Então a gente já recebeu novos casos, para você ver como é uma história que eu costumo dizer que é uma história sem fim. Quanto mais a gente apura, mais coisas submergem, sabe? É, eu E ia te tem perguntar sobre isso uma. também. Vai lá, eu já emendo a pergunta aqui, Não, já já. eu vou te contar um caso específico do podcast que está nesse episódio 2 que está saindo hoje, que é o seguinte: o episódio de hoje chama O Crediário da Exploração Sexual. Por que que tem esse nome? É porque durante uma entrevista que eu fiz com uma das vítimas no ano passado, durante a conversa com ela tem uma epifania. Ela começa a elaborar aquilo que ela viveu e ela fala: Nossa, agora eu estou me dando conta de que o que aconteceu com a gente era uma espécie de crediário da exploração. Porque toda vez que alguém ia para o esquema, o Samuel chamava essa pessoa que tinha ido para o esquema a levar alguém. Então era uma espécie de pirâmide. E essa pirâmide era, digamos, compensada com produtos da Casas Bahia, com dinheiro, com, enfim, com, com essa lógica da exploração sexual mesmo. E é muito impressionante quando ela fala que era um primo do crediário o que ele criou para as meninas, porque os juros era levar alguém para ser Nossa, explorada sexualmente novamente. isso é muito, muito forte isso que você traz, né? Porque é justamente. Ele foi conhecido por ter criado o crediário e virou um gênio, né, das vendas. Ele foi enxergado dessa maneira por muito tempo, até que as denúncias viessem à tona e que um pouco desse castelo
de certa forma, ruísse, né, desse império que ele construiu. Desses pontos que me marcaram, talvez, no podcast, foi vocês trazerem que o Samuel gostava de assistir um documentário. Tinha também essa questão do ego ali, de ver como é que ele venceu na vida. Era uma pessoa que não tinha condições e que construiu esse império. Então ele gostava de assistir esse documentário rodeado de meninas, né? Porque eu não digo nem de mulheres, mas sim meninas. Como é que era isso? O que te marcou mais, talvez? Acho que são vários pontos e muitos anos que vocês vêm ouvindo essas histórias, mas o que te marcou mais, de mais grave, talvez, que você tenha ouvido nessas histórias todas de abuso? Certo. O documentário, né, que a gente cita no episódio 1 é realmente muito chocante. Isso aparece no depoimento da Stephanie, que é uma das denunciantes, que é um documentário que foi ao ar quando Samuel completou ali 80 anos. Então, enfim, ele já era um senhor de idade, né, com idade bastante avançada. E ela conta que ele se excitava sexualmente ao exibir o documentário para elas, né? E elas ficavam bastante aterrorizadas, porque é uma história extremamente triste, né, de superação ali do Holocausto e que aquilo, de certa maneira, o excitava. Então é muito doloroso ouvir aquilo, né? Cria uma espécie de asco, assim, para quem escuta. Toda vez que me perguntam isso, Gabi, o que, que é o mais grave, assim, eu tenho muita dificuldade de pontuar o que, que é o mais grave. Eu imagino. Mas para mim tem um elemento assim que eu acho que passa pela história de todas elas, que é a falta de possibilidade delas terem qualquer tipo de reparação, seja uma reparação que parte da escuta de alguém sobre o que aconteceu com elas, e isso envolve obviamente a justiça, a imprensa, né? Essas mulheres elas foram muito massacradas durante todo esse período porque é um trauma que elas têm que lidar com ele sem nenhum tipo de apoio, né? Então, muitas falam isso. Bom, a gente era criança, foi abusada sexualmente, foi descartada, isso criou os mais variados traumas de mulheres que entraram no mundo das drogas, a mulheres que, enfim, tiveram situações psicológicas gravíssimas. E quando elas procuram a justiça para obter qualquer tipo de reparação, a justiça já não para mais, por questões de legislação, de desamparo temporal mesmo, prescreve um prazo e etc. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a própria imprensa, que quando teve possibilidade de contar essa história lá no passado, também comete uma espécie de crime de omissão, porque não traz esses depoimentos à tona, não investiga. Então, elas são mais uma vez silenciadas, né? E o outro ponto é a polícia que não fez o seu trabalho de investigação corretamente, né? Não ouviu depoimentos quando as denúncias foram colocadas de maneira muito clara ali nos processos criminais, etc. Então é um combo de problemas que, de certa maneira, perpassa toda essa história, sabe? Com certeza. E não é à toa que muitas decidiram não denunciar, porque muitas vezes o prejuízo é muito maior para essa vítima, né? Ela vai ser exposta, ainda que o nome dela não venha a público, ainda que ela resolva, né, não ter identidade revelada, ainda assim a história dela está ali sendo exposta para todo mundo. Agora, para a gente fechar, eu queria que você adiantasse um pouco o que vem por aí ainda, porque são 4 episódios, né, da série em podcast, se vai ter nova temporada, enfim, o que vocês estão trazendo de novo? Legal. A gente, então, publicou já os 2 primeiros episódios, né? O primeiro episódio se chama O Homem, a Lenda. O segundo episódio que está saindo hoje chama O Crediário da Exploração. E a gente tem mais 2 episódios, né? E aí eu não vou dar tantos spoilers aqui, mas a gente vai tratar muito da questão da imprensa e do judiciário nesses episódios. Como houve o abafa da imprensa e como houve negligência do judiciário ao tratar dessas questões relacionadas a essas mulheres. E a gente vai trazer novas camadas que as reportagens não contaram, com depoimentos de jornalistas e advogados que, de certa maneira, são até hoje indignados com o fato de não terem tido nenhum tipo de repercussão sobre isso lá atrás.
A gente embasou bastante esses episódios finais justamente para mostrar para o ouvinte que a imprensa ela também tem um pouco de culpa nessa história, né? Omissão, que seja, aí cada um faz a avaliação a partir do que a gente investigou. E lá no final do podcast a gente vai começar a contar um pouco também outras histórias, né, da família Klein. E aí isso vai ficar para uma segunda temporada que a gente pretende lançar no ano que vem como sequência dessa, em que a gente vai explorar também a questão do filho Saul e tem um elemento surpresa aí que a gente vai trazer também na segunda temporada, que eu também não posso adiantar aqui, mas que é bastante chocante. E aí queria aproveitar, deixa, Gabi, para falar que esse podcast da agência pública ele só foi possível de ser realizado porque a gente tem o apoio do público. Foi o público que financiou esse podcast. Foram mais de 1.700 pessoas, né, bastante gente, que olhou para a pública e falou: caramba, a gente acredita nessa história, que vocês têm que investigar isso, eu vou financiar esse trabalho. E isso nos permitiu ter tempo, condições, né, financeiras e estruturais para a gente se dedicar nisso de maneira muito correta e eu digo assim que me emociona muito ver que o público abraçou esse caso, sabe? E que agora com o podcast no ar, a repercussão disso tem sido bastante interessante, assim, para quem apoiou. A pessoa deixa comentário, pô, contribuí um pouquinho para essa história de fato ser contada. E para que isso aconteça na segunda temporada, a gente vai precisar também do apoio do público, né? Então, quem puder, estiver nos ouvindo, primeiro eu queria pedir que apoie ouvindo essa primeira temporada, né, fazendo com que ela chegue a mais gente. O boca a boca é muito importante nisso. E quem puder, obviamente, tiver condições, apoiar também a nossa segunda temporada. E aí pode entrar no site da agência pública lá, que a gente explica como é que esse apoio funciona. Super importante, Tiago, que bom. É sinal também de que, além do trabalho excelente que vocês fazem, mas de que essas pessoas confiam no jornalismo também, né, no poder transformador do jornalismo. Então, eu fico muito feliz também que vocês vão ter uma nova temporada, porque o trabalho está muito bom. Quem não ouviu ainda, ouça o Caso K, que está disponível nas plataformas de áudio. Um prazer conversar contigo, Tiago. O Tiago, para quem não conhece, né, mas já deve ter ouvido aqui ele no ECL Notícias, ele é chefe da sucursal de Brasília, da agência pública, o Tiago Domeniti, que você pode ouvir também como nosso comentarista, nosso colunista ali de manhã no ECL Notícias primeira edição. Obrigada, é um prazer receber você aqui no Em Detalhes, viu? Obrigado, Gabi, fã do seu trabalho, fã do Em Detalhes, uma honra estar aqui. Obrigado pelo espaço. Eu sou super fã de vocês. Até mais, querido, valeu. A gente vai chegando aqui ao nosso final e eu quero lembrar a você que nessa semana a gente vai ter uma formação de empreendedorismo. Faltam 2 dias para quem está me ouvindo pelo YouTube, agora com o programa ao vivo. O Empreendedor Mestre está abrindo uma nova turma de formação. Essa é a 3ª turma que vai ter aula com o Eduardo Moreira agora. E ele vai te ensinar como contar histórias para engajar, enfim, para você alavancar o seu negócio, realizar o sonho de empreender. Então, essa semana a gente vai ter a primeira aula desse novo curso do Empreendedor Mestre, dessa nova turma do Empreendedor Mestre, e você vai poder aprender com ferramentas, técnicas, como professores renomados aí do mercado. Então, vai ser agora, no dia 14 de novembro, 8 horas da noite, fica o convite para você participar dessa nossa primeira super aula com o Eduardo Moreira. É inédita, é gratuita, mas você precisa fazer a sua inscrição. Então, eu te convido a acessar emdetalhesicl.com.br para poder garantir a sua vaga e poder começar a empreender. Então, obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois Rolê ICL, e a gente está disponível em todas as plataformas de áudio também, em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Faltam só 2 dias para nossa aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão aprender isso daqui a 2 dias numa aula onde eu vou contar para vocês o que é a jornada do herói, quais as técnicas que você tem de persuasão e como isso pode ser usado para o bom caminho, ao invés de convencer as pessoas de teorias da conspiração, coisas ruins e etc., que é o que a extrema-direita faz. Para você não perder essa aula extremamente útil para sua causa ou para o seu negócio, clique no botão Saiba Mais aqui embaixo e participe. 14 de novembro, quinta-feira, daqui a 2 dias às 8 horas da noite. Gratuito. Clica aqui e se inscreve.